Que empatezinho amargo, hein, Galo? Que empatezinho amargo. A gente já entendeu que vai precisar do primeiro volante e do zagueiro, né? Hoje a gente entendeu, né? Mais uma vez. Vamos correr com isso? Com o primeiro volante? Vamos correr com o zagueiro? Porra! Falar um pouquinho de Palmeiras 2, Galo 2, Palmeiras 2 na Arena MRV. E, porra, inacreditável, cara. Inacreditável esse jogo. Inacreditável. Tem muitos pontos positivos, tá? Muitos pontos positivos do Atlético. Temos pontos negativos também, mas muitos mais pontos positivos, na minha opinião. E uma baita estreia, um baita jogo. O juizão tentou abacalhar, acabar com o jogo. Foi inacreditável o que ele fez. Mas vamos falar disso um pouquinho agora. Mas antes, se inscreve no canal, cara. Deixa o like, ativa o sininho, hype esse vídeo, compartilha, manda pro seu amigo. Me ajuda demais no meu crescimento, me ajuda demais se vocês puderem fazer isso por mim. Conto muito com a ajuda de vocês. E se puderem dar essa moral, velho, vai ajudar demais, tá? Tá tentando trazer conteúdo bom, tentando fazer umas paradas de arte nova. Vamos ver. Vamos ver se Deus quiser vai ajudar. Vai dar tudo certo. Se vocês puderem também me seguir nas outras redes sociais, fazendo vídeo todos os dias pra vocês aí. Beleza? Mas vamos lá. Falar do Galão e do Palmeiras, porque... Cara, inacreditável esse jogo. Vamos lá. O Galo foi de Everson, Alan Franco, Juan, Júnior Alonso, Renan Lodge, Igor Gomes e Maicon, né? Bernard, Vitor Hugo, Dudu e Hulk. O Palmeiras, Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Joaquim Piquerez, Andrés Pereira, Marlon Freitas, Ramon Sousa e Alan, Maurício e Flávio Lopes. Um primeiro tempo muito truncado. Um primeiro tempo muito estudado, né? O Atlético, diferente de outros anos, eu acho que ele mostrou uma coisa com o Sampaoli, é que ele vai competir. Isso quer dizer que ele vai ficar em cima, quer dizer que ele vai brigar? Não quer dizer nada, mas que ele vai competir. Como assim? Ele briga, ele é aguerrido, ele se entrega, ele gosta de acelerar jogo, ele sabe quando tem a bola o que ele deve fazer. Diferente de muitos outros anos que a gente ficava numa munha, hoje o Atlético ele sabe o que ele tem que fazer com a bola. Ele sabe. Por enquanto, nesses dois primeiros grandes testes aí, o Atlético foi muito bem. Contra o Cruzeiro e agora. O primeiro tempo muito trucado e o problema, mais uma vez, foi a zaga, né? Uma bola parada ali no escanteio, uma cabeçada do Flávio Lopes praticamente sozinho. O principal cabeceador do time adversário, o principal jogador do time adversário, que é o Flávio Lopes, um cara que faz muito gol e muito gol de cabeça, um dos melhores cabeceadores do Brasil, agora que não tem o Veguete, talvez o melhor. Ele não pode, gente, ele não pode ficar sozinho no primeiro pau. O Flávio Lopes não pode ficar sozinho no primeiro pau, gente. A gente já entendeu, né? A gente já entendeu que o Atlético precisa, necessidade, precisa de um zagueiro do volante. Os dois gols de hoje provaram isso, né? E depois o Atlético, por mais que ele tenha, vamos dizer assim, sentido o gol, ele foi pra cima, tentou em algum momento, o jogo truncado, o Palmeiras chegou e tava tendo dificuldade. Até o gol do Vitor Hugo. Numa jogada pela direita, o cruzamento do Bernard, o Bernard deu pro Alan Franco pro Igor Gomes, cruzou pra trás, o zagueiro furou, bola sobrou e o Vitor Hugo merecidamente fez um gol, porque ele merecia. Se tem alguém que... Tô até rouco, velho. De tão puto que eu fiquei com o juiz. Se tem alguém que merece ser destacado até aqui no ano, é o Vitor Hugo, cara. O ano do Vitor Hugo é muito bom. Ele foi a melhor surpresa do Atlético até aqui. A gente não esperava que ele fosse render isso que ele tá rendendo. Batalhador, briga, passa, dá oportunidade. Hoje não fez um jogo magnífico, mas fez um bom jogo de novo. O cara consistente, fez um belo gol, que teve até um pouco de falha pra mim do Carlos Miguel. Mas o Atlético empatou e foi muito bom isso, tá? E depois o Abel mexeu taticamente no time. E nessas mexidas taticamente, o Palmeiras, no início dos primeiros 15, 20 minutos do segundo tempo, o Palmeiras foi superior, cara. O Palmeiras foi superior. O Palmeiras teve um volume de jogo muito importante no início do segundo tempo. Criou, o Everson fez uma, duas, tem um lance, uns 5 minutos assim, uma pressão absurda do Palmeiras, e o Palmeiras consegue fazer o gol. Não consegue fazer o gol. E o Everson faz grande defesa. O Everson fez grandes defesas. E aí o Atlético conseguiu até se portar, fechando atrás, por mais que era uma blitz do Palmeiras, conseguiu até se fechar. Mas logo em seguida o Atlético propôs o jogo. O Atlético foi pra cima de novo, foi atacando. E logo depois da entrada do Scarpa, o cruzamento, o Kelvin me dá uma pataquada, né? Assim, muito baixo, muito fraco o jogador do Palmeiras. O lateral, um gol contra, absurdo, assim. Um lance absurdo. Mal, né? Mal, o Kelvin mal, assim. Um jogador... Foi muito mal, um jogo muito infeliz dele hoje. E depois
o Palmeiras me empata. E o Palmeiras, cara, não tava conseguindo depois disso criar quase nada, que o Atlético ficava muito com a bola, cara. A gente vai falar dos jogadores, mas assim, teve uma. No final, o Atlético entrou. O Alexander, que joga bola demais, tá? O Alexander muito bem, cara. O Atlético mexeu, o Atlético colocou. Vamos lá, botou o Scarpa, o Coelho, que também entrou bem, o Alexander e o Reinier depois. Eu gostei dos dois. O Reinier quase faz um gol no final. E o Alexander, cara, entrou muito bem, cara. Entrou desfilando em campo. Muito bom jogador. O Atlético me sofre um gol num chutão que a bola quica da casquinha, dribla, bate, sobra, chuta, bate no goleiro, volta no Vitor. Cara, um gol. Um gol que não pode tomar, minha zaga. Não pode tomar. E foi isso, então é um empate. Então, um empate que um gosto amargo pro Atlético, né? Um empate com gosto amargo, mas que o Atlético, a gente tem que dizer, disputou, brigou, surpreendeu. Falou, mostrou que dá pra disputar de igual para igual com esses grandes times. O Palmeiras é um time chato. E o Palmeiras é um time que briga, que luta, que, porra, joga feio, mas tá ali disputando bola a bola. É um time chato que conseguiu segurar o empate, né? Conseguiu empatar. Pra mim, velho, esse lance de VAR ajustado eu nem vou falar, porque pra mim é um absurdo não ter o semiautomático. Além de o semiautomático, pra mim é uma loucura. Pra mim, no final, cara, dá pra dar pênalti ali, mas beleza. Mas o problema nem foi isso do juiz em si, não foi um lance ou outro capital, foi... Cara, parava a porra do jogo toda hora, dava cartão todo tempo todo pro Atlético, vários lances mudando pro Palmeiras, tipo assim, uma arbitragem pífia, horrível, horrível. Já começamos o puto brasileiro. Mas eu acho que a gente tem que destacar alguns jogadores. Primeiro, defensivamente, Maicon, mais um bom jogo do Maicon. Eu gostei do Maicon. O Lodge, cara. O Lodge joga muita bola, gente. O Lodge é muito bom jogador. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Gostei muito do Vitor Hugo. Muito do Vitor Hugo. Achei o Dudu um pouco abaixo. Gostei que o Cueja entrou bem. O Scarpa entrou bem. O Bernard fez uma boa partida. O Hulk, eu acho que ele tem que parar de ficar reclamando o tempo todo, cara. Isso incomoda todo mundo, velho, que tá vendo o jogo. Todo mundo. Ele devia reclamar menos, cara. Porque ele não reclama só, ele reclama e posterga essa reclamação. Mas eu prefiro, e o São Paulo, pra mim, ele achou o lugar do Hulk, né? Que é esse Hulk que sai da área, que ele fica flutuando, que não fica brigando entre os zagueiros, que flutua, que sai. Isso ajuda, porque o Vitor Hugo ataca o espaço, então dá essa oportunidade. Ele troca de posição muito com o Hulk. Gostei muito do jogo do Vitor Hugo, muito do jogo do Renan Lodge. Pra mim, o Alan Franco fazia um bom jogo até aquele lance do gol que falhou. Mas, cara, o Juan e o Alonso, eles juntos, eles não passam confiança. É isso que a gente pode tirar desse jogo. Que Juan e Alonso, o Atlético precisa de primeiro volante, precisa de um zagueiro, cara. Trazendo o primeiro volante e zagueiro, cara, o time vai crescer, o time vai subir, o time vai ser chato, vai competir pro nível desse Brasileirão. Vai ser um bom time, vai ter um elenco melhor. Então o Atlético tem que pensar muito nessas duas situações. Trazer o zagueiro volante vai mudar muito a qualidade do Atlético. Mas o cenário positivo, o empate foi amargo, mas o desempenho foi positivo. O Atlético conseguiu mudar as circunstâncias do jogo, estava mal, voltou, trouxe bem. Queria destacar o Alexander, que jogou demais. Alexander foi muito bem na partida, muito bem na partida. O Coelho entrou bem, conectou legal com o Renan Lodge. O Reinier chegou, quase faz o gol de cabeça. O Scarpa, bem, deu cruzamento pro gol. Então, assim, acho que tem um elenco, olha a diferença. Jogadores entram e mudam o jogo, muda cenário, traz outras situações pro jogo. E a gente competiu e foi melhor que o Palmeiras. Se tinha alguém que podia sair vencedor e tinha que sair vencedor desse jogo, pra mim é o Atlético, tá? Pra mim é o Atlético. Queria destacar o Marlon Freitas, o tanto que ele é chato. Aquele Alan, bom jogador. O Flaco Lopes, bom jogador, chato. De resto, o Vitor Roque sempre faz gol no Atlético, né? Inacreditável, inacreditável. Mas é um gosto amargo pro atleticano, mas um sentimento de gostei do Galo. Tinha tempo que a gente não viu o Galo competir assim, e o Galo competiu. Isso é muito importante a gente dizer. Tá bom? Esses são os primeiros comentários do jogo. Infelizmente não veio a vitória, mas um pontinho aí, faltam 44, né? Pra se livrar. E vamos ver se a gente faz um campeonato mais decente e melhor. Ou um time que talvez possa tirar pontos do Atlético é o Palmeiras e Flamengo, né? Em casa, praticamente. De resto, é sempre bom a gente ganhar os jogos. Fechado? Gosto amargo, mas beleza, faz parte. Vambora, seguimos. Valeu, gente. Notícias positivas do Galão hoje. Por mais que o juiz avacalhou muito o jogo e
Nossa zaga falhou. Mas é isso. Tamo junto, se inscreve no canal, é nóis.